Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E é sempre um prazer poder estar juntinho com você nesta manhã para aprendermos a palavra do Senhor e o adorarmos na beleza de sua santidade. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar aí no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, aproveite este momento, dê uma paradinha aí, compartilhe este link nos grupos de WhatsApp dos familiares e amigos e convide-os a estar conosco nesta manhã. Queremos enviar aquela saudação especial a todos os nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos que são fiéis aqui no culto da Escola Bíblica Dominical. Abra aí seus braços e receba aquele abraço bem gostoso. Olha, pastor Ailton, da irmã Judite. Eita, que bênção! Vocês são uma bênção de Deus. Vocês são uma bênção de Deus para a vida de nosso pastor, a vida de nossa igreja e de toda a sociedade, de um modo geral. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, que a bênção do Senhor continue estendida e sendo derramadas sobre a vossa vida. Queridos irmãos, neste momento nós vamos orar ao Senhor e pedir a Ele uma bênção especial em favor da nossa escola bíblica dominical nesta manhã, que com certeza hoje estaremos aprendendo mais uma lição maravilhosa. Esse trimestre estamos estudando sobre a doutrina da igreja. Com toda certeza nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e desde o início desse trimestre até agora você tem crescido, você tem abundado em conhecimento na palavra do Senhor. Vamos neste momento orar ao Senhor e pedir a sua bênção sobre a nossa escola dominical nesta manhã. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos neste momento e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por esta oportunidade especial que nos concede de estarmos nesta manhã na tua presença, Senhor, para te adorar, te bendizer e aprender, Senhor, na escola bíblica dominical. Queremos pedir uma bênção em favor de nosso pastor presidente, Senhor, o teu filho, pastor Ailton. Continue estendendo as tuas mãos, Senhor. Ajuda o ministério da tua casa, ó Deus, evangelista Sonivaldo e a todos aqueles que compõem a Rede Brasil de comunicação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Abençoa neste momento a todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação. Que nesta manhã essa escola bíblica dominical, Senhor, seja um instrumento de bênção, Senhor, para a vida dos teus filhos. E os teus filhos sejam, através deste culto, Senhor, sejam edificados para a glória e louvor de teu nome. Continua estendendo as tuas mãos de Deus sobre cada um de nós. Fica conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém e amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Hoje estamos em nossa escola dominical. Esse período aí fora, o mundo está vivenciando, as festas da carne. Carnaval significa festa da carne, enquanto a igreja do Senhor está reunida na escola dominical, simpósio de doutrinas. Não deixe de participar, participe do simpósio de doutrinas, com toda certeza Deus vai lhe abençoar grandemente. Para você que não pode estar por questão de comorbidade e por uma série de razões, não tem problema, continue ligadinho conosco aqui na Rede Brasil,
Estamos na escola dominical e com certeza depois da escola tem outra programação bem especial para você, onde você pode passar o dia cultuando e adorando o nome do Senhor. Vamos nesse momento adorar a Deus com os cânticos congregacionais. Vamos convidar o presbítero irmão Jailson Aguiar para louvar ao Senhor neste dia, e não fique com os lábios fechados, não, abra sua boca. Abra a sua boca, glorifique ao Senhor. Se você não tem uma harpa cristã aí próxima de você, não tem problema. Nós estaremos facilitando a sua vida, estaremos colocando o texto em tela e você poderá nos acompanhar louvando a Deus com muita alegria, com muito vigor e muito regozijo. Vamos formar neste momento um grande e lindo coral para a honra e a glória do nome de Jesus. Cumprimentamos a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção. Vamos louvar ao Senhor assim como nos foi oportunizado nesta manhã. Com muita alegria, louvemos ao Senhor. 131 da nossa harpa, de valor em valor. Declare isto: só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz, de valor em valor, só por ti avançar. Oh, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião, por teu grande favor e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Aleluia, glória a Deus. Este hino é uma oração expressando o nosso desejo, o nosso sentimento pelo Senhor. Glória a Deus. O próximo hino, amados, é o de 455, o de número 455, o povo de Deus na terra. Glória a Deus. O povo de Deus aqui na terra tem um sinal, povo que vive em santa guerra contra o mal, povo que espera a Jesus Cristo, que presto vem, é pois Ele mesmo quem nos diz
resisto, vigiai muito bem. A minha paz, se não a do mundo, eu vos darei o coração de gozo profundo. Eu encherei com o seu braço, ele nos guia, ó grande amor, para os que lhe pedem, logo envia o Consolador. Ó, vinde a mim, Jesus convida, que sede tem, beber, ó, vinde da água da vida, celeste bem. Cristo sacia a alma sedenta do pecador, salva, purifica e alimenta, enche de amor. Em Cristo crendo, sempre o seguindo, quão doce é a paz profunda e o amor sentindo, tudo por fé. Feliz é o homem que guarda isto, pois vida tem, há de reinar sempre com Jesus Cristo na mansão de além. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje nós estamos estudando a lição de número 6, que tem como título Igreja, Organismo e Organização. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, que diz: Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática nos diz que a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título a estrutura da igreja cristã. Segundo tópico, igreja, um organismo vivo e organizado. E o terceiro tópico, governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 1 ao 7. Vamos, neste momento, fazer uma leitura coordenada, né? Eu estarei lendo aqui, você estará acompanhando em sua casa. Se você não tem a revista, nós estaremos colocando, né, como nós já estamos colocando aí o texto em sua tela, para que você nos acompanhe nesta leitura da palavra de Deus. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 nos diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém.
Queridos irmãos, nesta oração vamos pedir ao Senhor uma bênção especial, agradecer pela leitura da palavra e orar pelo seu filho que estará ministrando a palavra neste dia. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore conosco neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra que foi realizada, ó Deus. Nos ajuda pelo teu Santo Espírito a aplicar, Senhor, a enxergar, Senhor, os princípios que queres nos ensinar nesta leitura e também, Senhor, aplicá-los à nossa vida cotidiana, Senhor. Abençoe o teu filho que irá ministrar a tua palavra, fala aos nossos corações, Senhor, estende as tuas mãos, fica conosco. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor e vamos adorá-lo agora com os nossos dízimos e ofertas. Os irmãos sabem que toda esta obra é sustentada através de contribuições voluntárias e essas contribuições são fruto de nossa adoração e reconhecimento da soberania de Deus sobre a nossa vida. E vamos convidar neste momento o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, ele irá aqui fazer a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar a todos com a paz do Senhor e dizer a você como é bom nesse domingo de manhã estarmos aqui, estarmos na casa de Deus, para glorificar seu santo nome, para exaltá-lo, para adorá-lo, para dizer que Ele é bom. E claro, nós estamos numa escola bíblica dominical. Nós iremos nesse domingo aprender a palavra de Deus e com certeza Deus tem uma palavra para os nossos corações. E meu querido irmão, a escola dominical, como você bem sabe, é um culto que está acontecendo aqui na Rede Brasil, mas também acontece aí na sua casa nesse exato momento. E um culto tem louvores, já cantamos ao Senhor. Num culto tem a exposição da palavra, daqui a pouco a palavra de Deus será ensinada, esboçada para a gente. Mas também no culto tem o momento que é o momento da oferta, o ofertório, que é o momento de chegar diante de Deus, onde nós chegamos diante do Senhor, adorando a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Então, querido irmão em Cristo Jesus, se você pode e quer adorar a Deus também com as suas ofertas, faça isso, mas faça com um coração voluntário. Faça com um coração agradecido. Deposite a Deus como um ato de adoração ao Senhor. E tenha plena certeza que a mão de Deus estará em teu favor. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, só para contribuir com aquilo que nós estamos falando sobre a oferta, sobre dízimo, que são princípios escriturísticos, são princípios bíblicos. No livro de Gênesis, capítulo 28, e o versículo de número 21. Na verdade, depois você leia do versículo 18 até o versículo 22. Mas quero só chamar sua atenção para dois versículos. O 21 e 22 diz assim: E eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Quem está dizendo isso aqui é Jacó. Veja que o princípio do dízimo e das ofertas é anterior justamente à lei. Estamos lendo um livro de Gênesis. Então é um princípio que começa no Antigo Testamento, perpassa na verdade o Novo Testamento e chega até nós. E querido irmão, para ajudar você que está em outro país, você que está em outro estado, em outra cidade, que não tem a condição de estar na igreja como era antigamente, está distante por causa das enfermidades, a igreja vem ajudando a todos esses através de alguns aplicativos. E o primeiro que vai aparecer na sua tela é esse recurso aí, www.eadprplay.org.br. É a página da igreja. Quando você acessar, tem um botãozinho em cima, eu quero contribuir, você clica nele, seja pelo celular, pelo tablet ou pelo computador. E dependendo da natureza da sua oferta, você pode hoje dar seu dízimo,
você pode contribuir para missões, você pode também contribuir com o sistema de comunicação, sistema social, até mesmo pagar um voto. Saindo dessa tela, você vai se defrontar com as contas que a igreja tem. PayPal, PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil, o PayPal é um excelente recurso. E se você apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você será redirecionado a uma das contas da igreja que está aparecendo agora aí na sua tela. E logo abaixo vem o CNPJ, que também é a chave do Pix. 10 632 404 1000, ao contrário, dígito de número 51. Eu quero convidá-lo nesse momento para nós realizarmos uma oração, mas uma oração de agradecimento pelas bênçãos recebidas, pelo pão que Deus coloca em nossas mesas. Vamos orar também pedindo ao Senhor que abra a porta de trabalho para quem está desempregado. Onde você estiver, aí na sua casa, no seu carro, você que está viajando, você que está em outro país, você que está também no hospital e está assistindo essa programação, ore conosco nesse momento, para que Deus possa fazer a sua vontade, não é somente na sua, mas nas nossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, como é bom estar diante de Ti, como é bom te agradecer, como é bom te louvar, como é bom ser crente. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa vida em gratidão e em oferta a Ti. Senhor meu Deus, agora recebe as nossas ofertas diante de Ti como um ato de adoração. Abençoa cada crente, cada filho Teu que nesse momento está ofertando. Abre porta de trabalho, meu Deus, para quem está desempregado. Tu conheces tudo e todas as vidas. Usa de misericórdia, nós te pedimos isso, crendo que Tu tudo podes fazer. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Querido irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, adorando a Deus na beleza da sua santidade. E o pastor Nato Jacques Saraiva, nesse momento, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus. Vamos adorar o Senhor e permaneça conosco aqui na Rede Brasil. Amém, amados. Abramos nossas harpas no hino de número 555, o Redentor. Sei que vive o Redentor, sei que a vida em seu favor, Ele aqui na cruz morreu, reina em glória lá no céu, vive para interceder e nas lutas me valer, vive para me sustentar e do mal me resguardar. Deus me livra do temor, minorando a minha dor, a tristeza me desfaz, dá-me gozo, vida e paz. Vive, hosanas, eu lhe dou, vive, reine, salve, eu sou, vivo nele o Redentor, sempre firme em seu amor. Amém. Queridos irmãos, vamos agora para o momento especial de nossa escola dominical, né? Acredito, é um momento esperado por todos, o momento da exposição da lição. Esse trimestre estamos estudando uma lição maravilhosa, né? O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre igreja, organismo e organização. Mas antes de darmos a oportunidade aqui ao professor que estará ministrando a lição, queremos
neste momento, convidar você a pegar lá seu caderninho de anotações, sua Bíblia, sua revista. Se você não tiver revista, pegue seu caderninho de anotações. Os irmãos sabem que aqui, neste culto da escola dominical, na nossa escola bíblica dominical, aqui no ar, nós sempre trazemos informações, além daquelas informações que constam em nossa revista. Você não tem revista, não tem problema, a gente supre essa necessidade, colocando aí o texto em tela, você vai acompanhando tópico por tópico, mas sempre aqui trazemos alguma coisa diferente, alguns versículos a mais, e aí é importante que você tenha seu caderninho de anotações aí para que possa anotar, e depois, ao término da nossa escola dominical, depois se for dar uma revisada no assunto, você tenha mais elementos ainda e mais informações para promover o seu crescimento espiritual. E tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o professor e auxiliar irmão Jonas Santana, e ele vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez quero saudá-lo com a paz do Senhor. Como é bom nesse domingo estarmos aqui na casa de Deus para aprendermos mais uma lição. Dessa feita, a lição de número 6, que vai aparecer aí na sua tela, que tem o seguinte título: Igreja, Organismo e Organização. O nosso textuário diz o seguinte, vamos ler o textuário juntos? Você que está em casa, se tiver com a revista, abra a sua revista, ou se não, acompanhe na tela. Diz assim a palavra de Deus, que é o textuário da lição: Escolhei, pois, homens dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3, e a nossa verdade prática. A igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Vamos começar pelo título da lição, como sempre fazemos aqui na Escola Bíblica Dominical. O título da lição é Igreja, Organismo e Organização. Eu quero que você guarde, meu querido irmão, essas duas palavras, porque todo o trimestre é falando sobre igreja. Essa doutrina, ou melhor, esta lição, não somente enquadra-se, essa lição, na verdade, faz parte de uma disciplina teológica chamada Eclesiologia, que estuda justamente a origem, a natureza e a finalidade da igreja do Senhor Jesus e, claro, também seu fundamento. E agora nós estamos num assunto que é de muita importância. Vamos trabalhar outro aspecto da igreja. Você viu semana passada a igreja e a sua missão, um aspecto da função da igreja. Agora você vai ver outro aspecto da igreja, e só pontuando também, lembrando a você que está chegando agora na Escola Bíblica Dominical para participar desse programa. Quando nós estamos falando de igreja, estamos falando não de uma denominação específica. A proposta da lição é trazer a palavra igreja no sentido de corpo de Cristo. O que é isso? O corpo de Cristo, ele é formado por todos os crentes regenerados em Cristo Jesus, inclusive aqueles que já faleceram, mas que estão com o Senhor, estão vivos e estão conscientes. É bom deixar claro, que não estão vivos entre nós. Faleceu o corpo físico, simplesmente morreu, mas a alma, o espírito, o seu homem interior, como diz o apóstolo São Paulo, está tão vivo quanto eu e você que estamos falando aqui, só que agora encontra-se com o Senhor. Então, aqueles que já foram em Cristo Jesus, que é o melhor, que estão morando com o Senhor Jesus, e os que estão vivos formam, em qualquer país, formam o corpo de Cristo. Então, a palavra igreja é nesse aspecto. Agora, é claro, 2 princípios têm que ficar muito claro nessa igreja, ou nesse corpo de Cristo. É o princípio de organismo, que isso é tão importante para a gente, e a ideia de organização. O título da lição, se eu chamar a sua atenção para o título, porque está lá, organismo e organização. Não é organismo ou organização, é
e no sentido que são duas coisas inseparáveis. Aonde existir um organismo, vai ter que ter uma organização para fazer com que esse próprio organismo funcione corretamente e ande, se desenvolva. Então, princípios do dia a dia entre nós, né, feito uma casa, uma empresa, a igreja também tem. O próprio corpo humano, a gente vai trabalhar alguns versículos bíblicos que mostra a igreja enquanto corpo de Cristo, e todo corpo tem órgãos, e esse grande organismo não está disperso, eles estão interligados intrinsecamente, de maneira que eles vivem, um sobrevive a partir do outro, e eles estão dentro de uma estrutura. Então a igreja de Deus também é assim. Agora, por que mencionar isso numa escola dominical? É porque há pessoas, né, nesse mundo tão grande que onde nós vivemos, há pessoas que dizem assim: olha, eu pertenço à igreja de Cristo, mas não estou em nenhum tipo de organização humana. Lembre-se de uma coisa, que a igreja de Cristo Jesus, ela tem seu aspecto invisível, que é formado pelos crentes salvos e regenerados. Você já aprendeu isso aqui na escola dominical. E tem o seu aspecto visível, ou melhor, ela se apresenta nas congregações local. Em uma congregação local, ali está uma parte do corpo de Cristo, e essa congregação tem uma organização ali dentro. Então, quem faz parte de um organismo também faz parte de uma organização. Isso é um princípio puramente bíblico, e o corpo de Cristo está justamente representado nas diversas congregações e denominações espalhadas pelo mundo, dizendo de maneira bem clara: denominações e ministérios que sejam bíblicos, estejam respaldados pelas Escrituras Sagradas. Então são duas coisas inseparáveis. Para eu poder finalizar essa explicação sobre o título da lição: organismo e organização são inseparáveis. Pense no organismo humano, na imagem que o apóstolo São Paulo trouxe, e você vai ver que cada órgão está no seu local devido, dentro de uma estrutura, dentro de um sistema, dentro de uma organização, e isso contribui justamente para o crescimento do reino de Deus. Isso fala de organização. E vamos agora lá para o nosso comentário da lição, né? Tópico 1 da lição, item 1, aparecer aí na tela. Essa lição está organizada assim: vamos falar da estrutura. E o tópico 2, só para centrar você, o tópico 1 é a estrutura da igreja cristã. Por gentileza, coloca aí o tópico 2, a igreja, um organismo vivo e organizado. Coloca o tópico 3, o governo da igreja, está lá o governo da igreja, nas diferentes tradições cristãs. Então, traz a tela aqui para a gente. Vamos dentro dessa linha, vamos estudar nessa lição de hoje esse esquema. Eu quero que você pegue bem isso. O primeiro, vamos trabalhar agora estrutura. No segundo tópico, nós iremos trabalhar organismo. E quando chegar lá no tópico 3, a gente trabalha as diferentes tradições. Como é que isso se manifesta a partir da igreja local? Eu estou trabalhando a ideia de igreja local, que nós estamos falando para uma diversidade de pessoas muito grande, praticamente em todo o Brasil. Vamos ver a questão da estrutura. Aí agora eu pedi para que volte. Estrutura. A igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. Efésios capítulo 5 e o versículo de número 23. Eu quero ler esse versículo com você. Vamos fundamentar a partir da palavra de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo número 12, abra sua Bíblia conosco, 12, e o verso de número 27, diz assim a palavra de Deus. Diz o seguinte: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aí o versículo 28 até o versículo de número 31 vai mostrar justamente como esses membros estão organizados.
dentro do corpo. Aí já fala de funções ministeriais, que é tema da próxima lição. Mas o capítulo 12, por inteiro, ele começa a trabalhar a figura da igreja enquanto corpo. Veja que coisa interessante. Capítulo 12, versículo de número 18. Acompanhe conosco essa leitura. Se você tiver com a Bíblia, abre a Bíblia, fica com ela aberta aí. Diz assim: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. Os membros fazem referência a seus filhos, ao crente regenerado, lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Colocou no corpo como Deus quis. Significa que Deus é quem coloca a pessoa naquela função específica dentro do corpo, ou seja, na igreja do Senhor. Versículo 19. E se todo o corpo fosse um só membro, mas um só corpo? Ou melhor, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Eu vi o versículo 19. Só refazendo, o versículo 20 é que diz: agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Olha a lógica do apóstolo São Paulo. Ele começa a dialogar, né, com os irmãos que estão em Coríntio e diz o seguinte: vocês são membros do corpo de Cristo. E vocês estão em posições privilegiadas porque foram colocados por Deus. Agora imagine se o corpo fosse somente um só membro. Se fosse só uma mão, só um pé, só uma perna. Ele pergunta: aonde estaria o corpo de Cristo? Aí ele vai chegar à conclusão seguinte: vocês são muitos membros, no entanto, só tem um corpo, que é justamente o corpo de Cristo. Quando ele chega nesse assunto, quando a gente começa a refletir, você já deu para perceber que a ideia de corpo passado pelo apóstolo São Paulo é de corpo vivo, não é de corpo morto. Então, a igreja de Cristo, representada por esse corpo, a igreja de Cristo, ela é viva. Sobre membros, cada membro tem uma função específica. Quando eu olho para o corpo humano, eu sei que cada órgão que está ali, pulmão, coração, intestino, cada órgão, um pé, a mão, a pele, estão em locais específicos. E eles são interdependentes. Eles precisam um do outro para sobreviver. Isso é a figura do corpo. Quando a gente olha para a igreja de Cristo, esses membros em particular, como diz o apóstolo São Paulo, que estão distribuídos na igreja, eles também são interdependentes. O que é que significa? A gente precisa um do outro para ficar vivo e estar vivo. Então, são funções específicas que Deus nos concede. Ele está falando da diversidade de pessoas, de pessoas, de dons e talentos, de pessoas regeneradas, de dons e talentos que Deus tem concedido para estar no corpo e funções específicas. Então, a ideia de organismo aqui é a ideia de organismo vivo. Então, a igreja, ela é um organismo vivo, que ela se movimenta em direção ao céu, e a pregação dela, ou a missão dela, é para que as pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador se entreguem. Então, nesse primeiro tópico da lição, o item 1, o que deve ficar muito bem evidenciado é a ideia de organismo vivo. Então, os membros dessa igreja são membros vivos, vivos em Cristo Jesus, com funções de caráter muito bem específicas. Vamos caminhar mais um pouco aí na lição. Vamos lá para o tópico 1 e o item de número 2. Está lá, a igreja como organização. Deixa eu ler para você aqui. A forma de organização da igreja primitiva era simples. Todavia, existia, por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos, Atos capítulo 16, versículo 4. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais, reuniam-se em concílios. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja que é uma instituição. Volta aqui para a gente, vamos analisar isso que o autor da lição está dizendo. Você já sabe que a igreja é um organismo vivo, a igreja de Cristo, ela se movimenta, e a ideia do corpo é muito bonito aqui. Então, a de organização, ela fala de princípio de vida, princípio de organização,
e princípio gerador de vida. A igreja, ela gera vida. Agora vamos lá para organização. Quando se fala de organização, do ponto de vista espiritual, acho que a gente já deixou bem claro aqui, que os dons são os mais diversos, mas as pessoas se movimentam no corpo de acordo com aquilo que Deus determinou para elas. Mas como esse corpo, ou essa igreja, está presente nas congregações locais, então existe uma organização. E isso é bíblico, não é a partir do Novo Testamento somente. Isso começa desde o Antigo Testamento. Por que isso é tão importante para a gente? Porque muitas vezes, pela pessoa desconhecer a própria palavra de Deus, ou fazer uma leitura superficial, acha que quando se fala de estrutura ministerial, organização da igreja, é comum se escutar assim, isso é coisa de homem, né? Pessoas que são selecionadas por Deus, isso é coisa de homem. Não, isso é princípio bíblico. Organização dentro de qualquer igreja local é princípio bíblico. Nós podemos observar isso, aí eu quero ler com você alguns versículos. Hoje vamos ler alguns. Êxodo, capítulo 18, abra sua Bíblia aí conosco. Capítulo 18 e o versículo de número 21. Esses textos são tão importantes para a gente que a Bíblia mostra o seguinte, 18 e o verso 21. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-os sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais justamente de 10. Observe bem. Número capítulo 1. Eu vou comentar Êxodo, mas eu estou lembrando de Números capítulo 1. Números capítulo 2. Você pode, nós não temos tempo suficiente para fazer isso daqui e fazer agora nesse momento, mas esses 2 capítulos do livro de Números são fundamentais para entender esse princípio de organização que qualquer igreja local deve ter. Por quê? Você já aprendeu em lições passadas, ou você que está chegando agora na escola dominical, que Israel estava no Egito. Passou 400 anos sob o domínio de Faraó. E chegou o momento de Deus libertar, tirar o povo dele do Egito e esse povo regressar para a sua terra natal, que na verdade é o território de Israel como conhecemos até o dia de hoje. Só que quando Deus liberta o povo, a caminhada pelo deserto, que seria uma caminhada, vamos dizer, relativamente curta, daria 1 ano, na verdade, pela península do Sinai, mas essa caminhada levou 40 anos, por razões de pecados e de falha do próprio povo, como depois você pode verificar isso no próprio livro de Números, capítulo de número 14. Mas nesse momento que o povo de Israel está ali no deserto, Deus tem a preocupação de dizer a Moisés o modelo do tabernáculo. É Deus quem dá o modelo a Moisés. Então Moisés, juntamente com os seus oficiais, vai criar o tabernáculo. O tabernáculo era o centro da comunidade de Israel. O tabernáculo tinha as tribos em volta dela. E Número capítulo 1 e o capítulo 2 mostra que cada tribo tem uma posição específica. Por que isso é tão importante para a gente? Geralmente os livros, né? Não digo nem o livro, desculpe, geralmente os filmes passam o povo de Israel caminhando pelo deserto como se fosse uma coisa desorganizada, e não era. Existiam tribos que ficavam na frente do tabernáculo, tribos que ficavam atrás e as tribos que ficavam ao lado. As tribos eram identificadas por bandeiras, cada tribo tem uma bandeira bem clara. Se nós tivéssemos, né, vamos dizer assim, se a gente pudesse se reportar ao tempo, se reportar, ir lá para o passado e tivesse um drone, a gente ia ver de cima que as tribos estavam organizadas, tanto na hora da sua movimentação, como na sua hora de assentar, ficar junto do tabernáculo. Quando Deus selecionou a família de Levi, ou a família de Arão, ou seja, a família de Arão, está Arão como sumo sacerdote, tem os demais sacerdotes à sua volta, estava lá a família de Gerson, a família de Coate, a família de Merari, que vão dar origem a 3 linhagens, coatitas, gersonitas e meraritas. Cada
grupo tinha funções específicas dentro do próprio tabernáculo. Quando você olha de longe no panorama, você vê princípio de liderança, princípio de organização, você vê princípio de uma estrutura eclesiástica bem grande. Então, organização faz parte, sim, é princípio das Escrituras Sagradas. É só olhar para o Antigo Testamento. Estava tudo muito bem distribuído ali no tabernáculo. E quando, é óbvio, o templo já estava construído por Salomão, nós vamos ter os sacerdotes, as funções sacerdotais distribuídas também em funções específicas. E além disso, ainda tinha coral, ainda tinha música, ainda tinham músicos, como vai mencionar muito bem o livro de Crônicas. Então, esse princípio de organização é um princípio que, quando chega no Novo Testamento, a Igreja de Cristo Jesus também vai ter o mesmo princípio de organização. Então, querido irmão, não me tenha por repetitivo, mas aonde existir um organismo, vai ter uma organização. Aonde o corpo de Cristo estiver, no seu aspecto visível, vai ter uma organização. Aí a pergunta é, como é que essa organização ela se dá, ela se apresenta? Aí a palavra de Deus, ela vai trazer princípios que vão reger. Então, quais são os princípios? De liderança ministerial, está lá no Antigo Testamento a partir de Arão, está lá de liderança ministerial, está lá a distribuições de funções de acordo com os serviços que as pessoas têm que exercer. Quando a gente chega no Novo Testamento, encontramos o mesmo princípio sendo vivenciado. No texto que nós lemos, que é justamente Atos capítulo 16, versículo 4, a gente só fez menção, a gente vai ler ainda, mas no texto da lição, quando o autor trabalha justamente a forma de organização da igreja primitiva, aí a gente consegue ver algumas coisas. Observem bem, primeiro ele citou justamente Atos capítulo 16 e versículo 4. Se pergunta, tinha princípio de organização da igreja primitiva? Tinha. Exemplo disso. Vamos ver, abra sua Bíblia conosco, Atos 16. Atos 16. Isso é bom, querido irmão, para aqueles que acham que a Bíblia não tem princípio de organização. Tem sim. 16 e verso 4, diz, olha, e quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Esse versículo é tão importante para mostrar que existia a sede, que seria Jerusalém, e existiam as igrejas filiais que estavam distribuídas. E a Bíblia diz que o apóstolo São Paulo saía fundando igrejas, é o versículo 4 que nós lemos, fundando igreja, e entregava essas igrejas para que os decretos fossem observados e estabelecidos, ainda diz mais, pelos apóstolos de Jerusalém. Então significa que esse princípio da igreja sede, esse princípio das filiais, são princípios bíblicos. Esse princípio da estrutura ministerial, esse é um princípio bíblico. O capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que a nossa lição não fez menção, só o capítulo 15, eu quero dar um resumo sobre o capítulo para você ver como essas coisas são tão importantes para a gente. Houve uma discussão sobre a circuncisão. Se o judeu, ou melhor, se aquele que não é judeu poderia ser circuncidado. Em outras palavras, o que é que o judeu crente estava dizendo àquela pessoa que não era judeu, isso no Novo Testamento? Diz, ó, se você quer ser salvo, não é somente aceitar Jesus como Salvador, vai ter que passar pela circuncisão. Essa era a discussão. O apóstolo São Paulo, se você ler Romanos, capítulo 3, 4 e 5, o apóstolo São Paulo faz um tratado muito bonito, aquele é um tratado bíblico-teológico, célebre, mostrando que a circuncisão verdadeira é aquela que é feita no coração e não na carne externa. Que a lei em si, ela não salva, quem salva é a pessoa de Cristo.
Aí eu pergunto a você, será que Paulo não sabia responder, não sabia discutir sobre a questão da circuncisão, se era essencial ou não para a salvação? Se você ler Gálatas, se você ler Romanos, você vai perceber que Paulo tinha a resposta, podia fazer e ensinar. Mas na hora de tomar decisões, o apóstolo São Paulo, com todo o conhecimento e bagagem bíblica teológica que tinha sobre o assunto, fez uma defesa imensa sobre a salvação em Cristo Jesus, sem ter a necessidade da circuncisão. Paulo sabia, mas na hora de tomar a decisão, Paulo procura os apóstolos em Jerusalém, traz um documento escrito, está lá o capítulo número 15 de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 13, Tiago, que era o presidente vamos dizer assim, pela forma como ele se apresenta no meio da congregação, parece como ele se fosse o presidente ou líder maior daquela igreja. Versículo 13, Tiago é quem acalma os ânimos, Tiago é quem é o líder, o apóstolo São Paulo é quem chega, leva essa celeuma, né? E leva essa causa para que essa celeuma pudesse ser resolvida, e depois ele sai dali com uma carta, capítulo 15, versículo 20, mas escreve-lhes, ou melhor, faça um documento. Então, quando a igreja emite um documento, no sentido de decretos, no sentido de uma norma interna dela, é bíblico, a igreja primitiva fez isso. Então, observe, tem Tiago, que é o líder, tem o apóstolo Paulo, que é o missionário, tem um Paulo que não trabalha sozinho, tem um Paulo que sabe, porque ele está debaixo de autoridade, ele precisa recorrer à igreja de Jerusalém. O apóstolo São Paulo traz um documento assinado pelos apóstolos para passar pelas igrejas que são recém-construídas. Paulo entrega, ou melhor, deixa ela sob a confiança de Jerusalém para que lá venha justamente os decretos. Então a gente está vendo aqui, querido irmão, os princípios. O princípio da submissão, o princípio da organização e o princípio de liderança. Então isso é organização. A coisa é tão séria que ou melhor, tão séria que no Novo Testamento a gente encontra Atos capítulo 16, versículo 4, encontra Atos capítulo 2, versículo 42, Atos capítulo 4, versículo 37, onde a igreja local estava instituindo, sabe quem? Líderes. Que é o mesmo princípio daquele versículo que nós lemos lá no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 21. E Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13. Veja esse texto, por gentileza, aí. Deuteronômio, capítulo 1, e o versículo 13, são versículos, podemos dizer assim, versículos-chave, porque eles são muito mais diretos. Diz assim a palavra de Deus: tomai-vos homens, olha os qualificativos. Tomai-vos homens, primeiro, sábios. Segundo, inteligentes. Terceiro, experimentado. Dentre as vossas tribos, para que os ponhais por vossos cabeças. Então, um princípio de organização é escolher pessoas para estar na frente da congregação local, para estar na frente do coral da igreja, para estar na frente do grupo jovem, estar na frente da união do adolescente, da mocidade e assim sucessivamente. E isso cabe à igreja. Isso no Antigo Testamento, o princípio é homens sábios, homens inteligentes e assim, experimentados. É bonito que a ideia de experimentado é aquela pessoa que convive no meio da congregação, que vive ali com os irmãos, que já foi experimentado no trato, nos problemas difíceis da vida, que já é um homem já experiente. Então, coloca esse homem aí na frente, e o que Deus está dizendo a Moisés é: Moisés escolhe, em Números, capítulo de número 11 e o versículo 16. Isso é tão importante, meu querido irmão, que Deus dá ordem a Moisés. É Deus lá do céu que dá ordem a Moisés para que Moisés escolha. Diz assim: Moisés, escolhe homens. Então Moisés pode escolher por intermédio do seu pastor. Ora, Deus escolhe para o ministério? Escolhe. Mas essa escolha passa por um ser humano. Ninguém se unge a si próprio e diz assim: eu vou ser pastor. Ninguém se unge a si próprio. O princípio bíblico é: vai passar por um pastor. E Deus diz: Moisés,
chama homens, separa homens assim, inteligentes, experimentados, e coloca na liderança, E o curioso é que os versículos que nós lemos de Êxodo capítulo 18, versículo 21 e 25, diz assim, coloca por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 10. Ou melhor, tem aquele que pode liderar 1000, você vai me entender. Tem aquele que é chamado por Deus, e toda chamada passa justamente por Moisés, né? Digo assim, por Moisés, para você entender como líder maior da sua igreja. E tem pessoas que dá para liderar 1000. Tem outros que dá para liderar somente 100, que a capacidade dele só permite 100 mesmo. E tem outros que dá para liderar somente 10, porque a capacidade dele, que Deus respeita a capacidade das pessoas, só dá para liderar também 10. Aí quando a gente chega no Novo Testamento, a gente encontra o mesmo princípio. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Qual o princípio ali? A igreja escolheu homens cheios do Espírito Santo. Homens de boa reputação. Quando fala de boa reputação, que não tenha acusação legítima contra eles. Porque existem as acusações falsas, viu? Isso é tema de outra lição. Depois a gente se trabalha esse aspecto. Mas o que o texto está dizendo é que a igreja escolheu homens cheios, homens inteligentes, sábios, cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação. A igreja escolheu e colocou como diáconos para resolver problemas no meio da congregação, e os apóstolos ficaram de maneira muito clara, ficaram com o trato da palavra de Deus. Então são princípios. Diante de tantos versículos, no final a gente tenta fazer um resumo aqui, para que você entenda, meu querido irmão em Cristo Jesus, que governo de igreja é bíblico. Sim, para deixar isso fundamentado através das Escrituras, porque as Escrituras Sagradas é o que fala mais alto, é quem fala para a gente, é a nossa regra de fé. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Eu estou usando a revista corrigida. Quando eu digo revista corrigida, para aqueles que estão chegando agora na escola dominical, né? É a versão da Bíblia que nós estamos usando. A versão revista e corrigida diz assim: os presbíteros que governam. Bem, eu vou destacar a ideia de governo aí, é o que Paulo está dizendo. Quer dizer, há governo na igreja local. Outro texto bíblico que também pode ser muito bem utilizado é no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 12 diz assim: rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Destacar a palavra presidência. Sim, na revista corrigida está assim, e outras versões também, porque o princípio é o mesmo, né? Governo, presidência. Olha a ideia de organização, olha a ideia de, eu estou dizendo ideia, mas eu acho que o melhor, né? Assim, olha o princípio de governo, o princípio da presidência, o princípio de organização, marcado justamente no texto bíblico. E se a gente fosse explorar mais o texto sagrado, você ia ver que até carta de recomendação era dado. Paulo diz assim: por carta vos escrevis. Paulo fala de carta, né? Que por carta vos escrevis. Paulo fala de cartas, né? Que recomendam irmãos. Então, quando um membro de uma igreja local sai para visitar outro estado, como é o nosso caso, eu não posso falar da casa de ninguém. Eu posso falar da minha casa. Da minha casa eu posso falar que eu conheço muito bem. Mas quando um membro aqui da nossa igreja, ele sai, nosso amado pastor concede uma carta de recomendação, que vai no sentido de carta de visita, ou pode ser na carta de mudança, de acordo com a visita ou muitas vezes a transferência da pessoa, de um estado para outro. Mas essa carta que a igreja dá, e chega lá, o outro pastor lê com carta de recomendação, porque a pessoa está visitando. Meu querido irmão, essa carta, esse princípio, não é uma invenção humana. O próprio apóstolo Paulo disse que na época os irmãos recomendavam os outros a partir de
cartas de recomendação. Então são princípios bíblicos que a igreja tem que se pautar por ela. Então, aonde existir organismo vivo, que é a igreja, tem que ter organização. Aí, queridos, merece agora uma palavra. Digo aqui com muito temor e tremor, olhar para você aqui nessa câmera. Nós estamos falando para o Brasil inteiro. Para a Rede Brasil, não é somente esse programa, mas a Rede Brasil alcança o país inteiro e outros países também. E o nosso público é um público diverso. Temos pessoas que estão na igreja local mesmo, contribuindo. Ali, muitas vezes, como porteiro, como obreiro, ou simplesmente como membro da igreja, contribuindo em algum órgão da igreja. Mas tem pessoas que dizem assim, eu só quero Jesus, irmão. Eu não quero me envolver com organização nenhuma, eu não quero estar em nenhuma igreja local, eu quero visitar todas. Meu querido, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz. O livro aos Hebreus mostra de maneira muito clara, não deixando a vossa congregação. É bom ler esse texto para você não achar que é uma opinião particular. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim, não deixando a vossa congregação. Está falando congregação local, como é costume de alguns. Antes, admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. O incentivo do escritor aos Hebreus é, fique na sua congregação. Escolha uma congregação para você ficar, para você servir a Deus. Porque, olha, não tem desculpa para abandonar uma congregação local. Problema tem em todo canto. Teve uma lição de escola dominical, né? Merece menção aqui também, em algum desses programas, que foi dito o seguinte, na igreja local vai ter falhas? Vai ter defeitos? Sim, em qualquer uma. Sabe por quê? Porque são pessoas, são humanos. E você tem, meu querido, pessoas de diversos níveis de maturidade. Tem pessoas iniciando na fé agora, que acham que vai salvar o mundo inteiro. E você já tem aquele mais maduro, na fé, pelo tempo de igreja, pelo tempo de convivência com o Senhor. Então, os níveis de maturidade são diferentes. E muitas vezes há um choque, há um problema, mas são problemas humanos que estão para ser superados. E se supera com amor, se supera com a palavra de Deus. Mas não abandone a congregação local. Se você pode estar lá, vá para lá. Porque é dentro daquela estrutura, daquela organização, que Deus nos utiliza, dentro dos talentos que Ele tem nos dado. Há pessoas que são excelentes cantores. Nunca serão pregadores da palavra de Deus. Quando eu digo nunca serão pregadores, aquele pregador está no púlpito pregando, ou ensinando, que a pregação é a responsabilidade de todo crente. Mas eu digo o ofício da palavra. Mas tem pessoas que cantam bem no coral. Tem pessoas que cantam bem no meio da mocidade. Não deixe nada tirar você de dentro dessa organização. É tão bom trabalhar para Jesus. Trabalhe com amor. Quando eu digo que nada justifica, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que ele diz o texto bíblico que eles perseveravam na doutrina e no partir do pão com os apóstolos e no templo. Sim, mas por que esse versículo? Porque aquilo era o momento da perseguição. Mesmo debaixo de perseguição. A igreja vai passar por perseguições severas. Perseguição pelos judeus, depois vai passar pela perseguição pelos romanos, né? A igreja vai passar por mais de 7 perseguições terríveis, com imperadores cruéis. Mas, se você olhar, seja na Bíblia Sagrada, ou depois do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja nunca abriu mão da organização. Estava lá presente. Nunca abriu mão de que seus membros estivessem todos juntos. E hoje,
pela infinita misericórdia de Deus, o Espírito Santo do Senhor te convida, você que está longe, que está afastado, que talvez está em casa, porque tem pessoas que estão em casa porque estão doentes, outros estão em casa porque a idade já não permite mais. São pessoas que já trabalharam muito para Jesus, que já andaram muito para a casa de Deus, mas chegou as consequências da idade, que qualquer um pode passar por isso e não tem mais aquelas forças. Hoje está agradecendo a Deus pelo que fez lá atrás e a bênção de Deus está sobre a tua vida. Deus vai recompensar teus passos e Deus vai dar graça. Você que não pode ir mais hoje para um templo, que a saúde não lhe permite mais, mas a mão de Deus, sentindo uma coisa muito boa aqui, a mão de Deus está sobre a tua vida. Ela viu teus passos, viu o esforço que você fez e a tua recompensa está lá nas regiões celestiais. E claro, a tua família, a bênção de Deus estará sobre ela, vai ser abençoado, teus filhos vão voltar para Jesus. Simplesmente descansa em Deus. Mas você que por algum momento, por algum motivo, seja lá qual for, que afastou-se da congregação, venha-se embora para a congregação, seu lugar está lá. Sim, está lá dentro dessa estrutura que nós estamos falando, dentro dessa organização que nós estamos falando, porque sempre vai ter lugar para você. Então volta, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus. E você que acha que pode viver que você pode viver sem estar em igreja local, olhe, é difícil, não tem como. O apóstolo São Paulo é admirável a inteligência de Paulo. Paulo diz, corpo, você nunca vai ver um coração, deixa eu trabalhar metaforicamente, um coração viver fora do corpo, um pulmão, ele vai morrer, ele vai necrosar. Paulo diz, só está vivo porque está todo mundo junto. Então, meu querido, volta para a igreja, volta para o teu lugar, fica onde é o teu lugar, vai para a igreja, te reconcilia, volta para o teu lugar, para o teu coral, para o teu conjunto, fica ali para servir a Deus, na beleza da tua santidade. Problemas humanos passam, se resolvem. O mais importante chama-se Jesus de Nazaré. Volta, porque nessa organização local, teu lugar está lá. Vamos voltar? Vamos lá para o tópico da lição. Tópico 1 ainda, nós estamos no tópico 1, item 3. Quero que apareça aí na tela. Tópico 1 e o item 3. Organismo e organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e, ao mesmo tempo, uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda a forma de organização por ela. Então, por exemplo, para essas pessoas, não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Volta a tela aqui para a gente. Nós estamos finalizando esse primeiro tópico da lição. Vamos finalizar ele deixando isso bem claro. Porque, olha, o primeiro tópico e o segundo, eles são fundamentais. Que é o centro, né? Como se diz aqui em Pernambuco, no Recife. Aqui é o miolo de toda essa lição aqui. Organismo e organização inseparáveis. Não tem como separar uma coisa da outra. Então, querido irmão, a gente resume fazendo uma sinopse, ou seja, um resumo, que da mesma maneira que o humano está organizado numa estrutura viva, a Igreja de Cristo também está organizada em uma estrutura também viva. E merece também mencionar, merece assim, ser mencionado também aqui, que muitas vezes a gente escuta dizendo assim, isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem. Não, não é coisa de homem, isso é coisa da Bíblia Sagrada, viu? Coisa da Bíblia. Vamos lá para o tópico 2 da nossa lição. Igreja, um organismo vivo e organizado. Seu aspecto local, só vou citar. O item 1 diz seu aspecto local e o item 2,
Mostra só o item 2 aí, rapidinho, o seu aspecto litúrgico e ritual. Volta a tela aqui para a gente, que eu vou falar bem rápido daqui a pouco sobre o tópico 3 da lição, porque eu me detenho no tópico 1 e o tópico 2, que são tópicos assim, gêmeos, né? É aquilo que a gente precisa saber. Sim, falamos de estrutura, organização, acredito que ficou claro, mas do tópico 2 do tópico 2, o que se destaca mesmo é o item 2, seu aspecto litúrgico e ritual. Para isso, eu quero ler com você um versículo. Liturgia. Ora, está se falando tanto de organização e o culto em si, irmão. Existe uma liturgia prevista no texto bíblico? Existe sim uma liturgia, capítulo 14. Abra sua Bíblia conosco. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Existe um princípio, né? Não é algo fixo, né? Mas princípio sim, é fixo. De liturgia significa que, se como lá no Antigo Testamento tinha uma liturgia própria do momento de pegar o sacrifício, colocar na mão do sacerdote, o sacerdote chegar em cima do altar, colocar em cima do altar, sacrificar o animal e oferecer ao Senhor, no Novo Testamento esse princípio permanece. O princípio litúrgico de se obedecer regras e princípios que estão ali dentro. E qual é o princípio do culto em si? Eu estou falando do culto. Você já percebeu como nós começamos aqui a escola dominical? Primeiro a gente canta 3 hinos, depois faz a leitura, depois tem oração e depois tem a exposição da palavra de Deus. Essa liturgia, que é a mesma liturgia que você vai ver num culto de Santa Ceia, que você vai ver no culto de doutrina, no culto de oração. Claro que o culto de oração, a ênfase maior está na oração, mas esse princípio está aqui na palavra de Deus. Observa o que o texto bíblico diz. Versículo 14 diz assim: o que fareis, pois, irmão? Paulo já começa com uma pergunta. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem, acompanha bem comigo, cada um de vós tem salmos. O que é isso? Hinos. Começa com hinos. Tem doutrina, exposição da palavra de Deus. Tem revelação, tem língua e tem interpretação. Está percebendo que o culto aqui é pentecostal mesmo, né? Mas ele comece com hinos. Cada um de vocês tem salmos. Começa cantando, começa adorando, começa glorificando a Deus. E depois, o que é que se faz? Tem doutrina, ou seja, tem a palavra do Senhor para ser pregada, ser esboçada, ser ensinada. E o Espírito Santo de Deus Jeová é quem vai movendo os corações no meio do povo. E o que é que acontece depois do cântico? O que é que acontece depois da pregação da palavra de Deus ou do ensino? Aí Paulo diz, aí tem revelação. Paulo diz, olha, tem línguas, ou melhor, quando está falando de língua, estou falando para um público diversos aqui, tá? De línguas, tem a manifestação dos dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, que se manifesta. Claro, a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Quer dizer que no culto que tem esse princípio, pode acontecer revelação de Deus. No culto que tem esse princípio, tem batismo com o Espírito Santo. E o versículo termina assim, tem interpretação e depois o quê? Faça-se tudo para edificação. São princípios bíblicos, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus. Meu irmão, são princípios que nós queremos destacar nessa manhã de domingo aqui para você. A gente vamos encerrar a nossa aula, né? A aula de hoje, e acredito que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. E o que vai marcar, ser bem forte hoje, para você que talvez se afastou da congregação, fique na congregação. Você que está pensando em sair, fique na congregação. O órgão não pode viver solto. Paulo diz, é corpo, viu? Os órgãos são interdependentes, estão todos juntos.
Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa manhã de domingo e que o doce Espírito Santo chegue aí na tua mente e no teu coração. Amém. Queridos irmãos, que lição maravilhosa. Hoje estudamos sobre a igreja organismo e organização. Veja a relevância deste assunto, né? Porque algumas pessoas que acham que a igreja é só organismo, a igreja não é organização, aí argumentam de que não existe placa de igreja, Jesus não fundou placa de igreja e tal. E nós percebemos e aprendemos hoje de que mesmo no Novo Testamento, mesmo a igreja sendo perseguida, mas havia sim princípios de organização e que foram expostos aqui nesta manhã. Que Deus continue abençoando a você e toda a sua família. Deus abençoe neste momento maravilhoso que aqui estivemos estudando a palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial em favor de cada um de nós, a fim de que Deus nos ajude a não só a apreender tudo quanto foi ensinado, mas a colocar em prática em nossas vidas. Se você puder fechar seus olhos neste momento, feche. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por tudo quanto nos transmitisses nesta manhã por meio do teu Filho, Senhor. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um que está sendo alcançado através desta programação. Tu sabes, Senhor, a necessidade dos teus filhos e nesta manhã nós aprendemos, Senhor, a importância do organismo e um organismo organizado, ó Pai, conforme vemos no Novo Testamento. Queremos pedir, Senhor, neste momento a tua bênção em favor daquele, ó Pai, que vivia, Senhor, na congregação, vivia, Senhor, congregando e por motivo ou outro acabou desanimando, Senhor. Mas nesse momento nós queremos te pedir que o teu Santo Espírito vá, Senhor, nesse instante, até o teu filho, Senhor. Trabalha, Senhor, em sua mente, esclarece, o Senhor, a dinâmica do que é ser um corpo de Cristo, onde os membros são interdependentes e interrelacionados. E mostrar ao Pai que não é possível viver fora do corpo. O corpo tem que estar junto, o corpo tem que estar integrado, o corpo tem que estar se relacionando. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos pedir ao Pai a tua bênção sobre o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Fica conosco. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, próxima semana estaremos aqui novamente, estudando agora a lição de número 7. E desde já nós convidamos você a estar conosco próxima semana, neste mesmo horário. Não desligue aí a sua TV, continue ligadinho na Rede Brasil, uma programação toda especial aí voltada para você e sua família. E com certeza, assim como você foi abençoado e edificado através da nossa escola dominical, você o será através de toda a programação. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.